Novidades do caso da Deise Moura dos Anjos, a monstra de Torres. Ela que está presa suspeita de envenenar e matar 4 pessoas da própria família. A Polícia Civil já investiga outras mortes que podem estar relacionadas a ela. No sábado, pela manhã, o Porto Alegre 24 Horas, eu já falei isso, mas faço questão de reforçar, tá? Porto Alegre 24 Horas, que é o nosso parceiro aqui do Boa Tarde, divulgou que uma das mortes que podem estar relacionadas a Deise, né, a polícia vai investigar, é a do próprio pai dela, o pai da Deise. Morte que teria ocorrido no ano de 2020, em Canoas, e oficialmente na época a causa da morte foi cirrose, mas a Deise pode ter administrado o mesmo veneno de forma, gradual para o próprio pai. Repórter Gabriela Dias está ao lado do delegado, meu querido amigo Kleber Lima, diretor do Departamento de Polícia do Interior. Boa tarde, Gabi Dias. Oi, Mota, ótima tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Olha, como a gente bem sabe, né, a polícia investiga com muita cautela esse caso desde o início, inclusive durante a coletiva, na semana passada, na sexta-feira, foi falado, então, né, que o delegado responsável pelo caso lá do litoral, Marcos Veloso, em primeiro momento já tinha alguns indícios para mandar prender, então, a Deise naqueles dias já subsequentes ali às mortes que aconteceram no litoral norte. Ele esperou mais um tempo, esperou por essas provas, né, por alguns exames laboratoriais chegarem. Então a polícia está tomando muito cuidado na hora de divulgar algumas dessas informações. A gente não consegue, claro, confirmar tudo isso, até porque ainda está em investigação, nada está comprovado, mas a polícia tem sim outras linhas de investigação, né, que ela poderia ter, então, matado, né, envenenado algumas outras pessoas, talvez próximas à família. O que a gente pode falar, principalmente nesse momento de início, é sobre a compra, então, do arsênio, que foi feita pela Deise. Ela comprou nos últimos 5 meses, 4 vezes, adquiriu pela internet, o que abre uma outra investigação. Como é que essa mulher conseguiu de forma tão fácil, entregue pelos correios, né, de uma forma simples, não foi nada por baixo dos panos, vamos dizer assim, conseguir esse veneno tantas vezes nos últimos meses e acabou envenenando, então, pelo menos essas 4 pessoas. Vamos conversar aqui com o delegado para a gente tentar compreender. O que vocês sabem até o momento sobre essas compras? Uma boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde ao Mota e a todos os telespectadores da Band. O que nós sabemos é que pelo menos 4 vezes a Deise comprou em sites da internet esse veneno, o arsênio. Em 2 delas nós temos as notas fiscais no nome dela e também o rastreio dos correios. Então ela não só pesquisou em site de internet, como comprou e recebeu esse veneno. E temos a certeza também agora que ela usou esse veneno para matar as vítimas. Vocês vão investigar como ela adquiriu, porque na verdade teriam 2 opções, Mota. Eu até estava conversando com o nosso colega Guilherme Macalossi hoje sobre as opções que teriam para ela ter adquirido isso de uma forma legal, né, de acordo com a lei. Ou seria através de um laudo oncológico que ela poderia adquirir, ou também como usado, né, o arsênio usado como inseticida. Então, desta forma, ela também podia adquirir. Delegado, vocês sabem se ela alegou alguma dessas coisas, teria forjado, por exemplo, alguma coisa nesse sentido para comprar, ou se de fato, pela empresa que ela comprou, por esse site, não foi demandado nada, ela simplesmente fez a compra e eles aceitaram enviar o produto? Estamos investigando isso é uma outra investigação que vai se desdobrar ali na frente, com relação ao fornecimento sem controle nenhum desse veneno. Então, não temos essa informação de que tenha sido demandado alguma coisa dela. Gabi. A pessoa tem o produto disponível na internet e vende sem exigir absolutamente nada de ninguém, o que é um risco para todos.
A gente também falou, né, viu na coletiva na sexta-feira, inclusive Sandro Caron falando sobre possíveis medidas agora, né, tanto para a compra, né, conversar, enfim, uma conversa, abrir essa conversa com o governo federal sobre essa compra no Brasil, como é que está a questão da legislação, mas também, né, sobre um talvez protocolo junto à Secretaria da Saúde para pessoas, então, que poderiam estar com sintomas, né, de intoxicação. Quando é que se deve ou não avisar a polícia? Neste caso de dezembro, quando as 3 pessoas chegaram no hospital já bem mal, uma delas veio a óbito, inclusive logo na sequência, e outras pessoas que apenas passaram mal, inclusive a dona Zeli, a polícia foi acionada porque o pessoal lá do hospital achou estranho todo mundo junto e a evolução do quadro ter sido muito rápida. Vocês devem fazer esse contato, então, a Secretaria de Segurança como um todo, para que seja acionado um novo protocolo? Algo deve mudar em relação à polícia ser avisada quando alguém chega com sintomas de intoxicação? Com certeza, essa fala do senhor secretário de Segurança, ela vem em muito boa hora, porque muitas pessoas passam mal, têm os sintomas de uma intoxicação alimentar e muitas vezes não é comunicado esse fato à polícia. No caso dessa família, nós só desconfiamos desses envenenamentos e de que o pai da família, o seu Paulo, tinha sido envenenado porque ele tinha os mesmos sintomas. Ele foi enterrado com atestado de óbito como se tivesse uma intoxicação alimentar. Então, esses protocolos é importante, esse contato. Isso é uma coisa de governo, Secretaria de Segurança, Secretaria de Saúde, para que se tenha, junto a toda a comunidade médica, um novo protocolo. Mas isso aí é uma coisa que parte do governo do Estado do Rio Grande do Sul e vem em boa hora. A gente, inclusive, acho que é importante a gente destacar, né, a Deise, justamente, né, a pessoa que envenenou, então, o seu Paulo, ela tentava convencer a recém-viúva, dona Zeli, de que aquela intoxicação, então, tinha acontecido. A gente viu, né, troca de mensagens de que tinha acontecido quando vê, porque era a hora dele, inclusive ela cita, né, tentou ali uma cremação, não conseguiu, o que para ela teria sido, como criminosa, né, excelente, porque a gente vocês não teriam acesso, né, mais ao corpo do Paulo. Como é que era essa troca de mensagens? O que ela dizia para a Zeli, tentando, né, acalmá-la, digamos assim, sobre a morte do marido? O que chama a atenção do conteúdo extraído dos telefones celulares, dos depoimentos de testemunhas e da própria oitiva dela, realizada pelo delegado Marcos Veloso, é que é uma pessoa manipuladora, uma pessoa absolutamente dissimulada e com traços até de psicopatia. Logo após a morte do seu Paulo, sogro dela, ela fez vários contatos com a Deise, procurando se aproximar, dizendo que agora a família era apenas eles, a Deise, ela e o filho, e o neto, obviamente, e que era um núcleo pequeno, que deveriam se aproximar, e sabendo, né, nós sabendo, que ela deu causa a esse envenenamento e a essa morte. Então, assim, uma pessoa dissimulada, infelizmente, creio eu, que estamos diante de uma psicopata. Agora vamos tentar falar o que a polícia, claro, puder falar sobre a questão de outras possíveis mortes que a Deise pode ter arquitetado e pode ter executado. O que vocês têm e podem falar até o momento sobre isso? Eu sei que com muita cautela. Nós temos a responsabilidade, como órgão de Estado, a Polícia Civil, de ter a cautela e agir sempre dentro da técnica policial. Então, o que nós temos? Existe a possibilidade, já dito lá na entrevista coletiva, de que outros membros próximos à família tenham sido envenenados ou tentados esse crime de homicídio na forma tentada. Mas isso aí depende ainda de algumas diligências que estão sendo levadas a efeito pela Delegacia de Torres, delegado Marcos Veloso, que faz um excelente trabalho com a sua equipe, e a gente está ainda pendente essas diligências. Eu creio que até o final da semana a gente já tenha algo para divulgar.
Diga, Mota, te ouço. Não, é exatamente em cima dessas pessoas. Eu também respeito a cautela com que a polícia está trabalhando no caso. Acho que tem que ser assim mesmo, né? Buscar provas robustas, provas técnicas, provas científicas, e é assim que a polícia vem tratando o caso de forma, né, irretocável. A polícia vem fazendo um trabalho maravilhoso. O delegado Marcos Veloso, o próprio delegado Kleber Lima, a delegada regional lá do litoral também fazendo um trabalho espetacular. Agora, sobre a questão da morte do seu José Lori, o pai da Deise, a polícia pretende pedir a exumação do corpo dele, ele que faleceu em Canoas no ano de 2020, portanto, aí há quase 5 anos, né? E outra coisa, uma outra informação, se eu não me engano, está na própria reportagem do Porto Alegre 24 horas. Entre as pessoas que ela pode ter tentado envenenar, estariam o próprio filho dela e o marido, filho da dona Zeli. Eu gostaria que você levasse essas perguntas ao delegado Kleber Lima. Eu entendo que é preciso ter muito cuidado e cautela, ok. Mas eu gostaria que você levasse essa pergunta ao delegado Kleber Lima por mim, por gentileza. Delegado, vocês pretendem pedir a exumação do corpo do pai, então, da Deise? Todas as diligências necessárias ao esclarecimento completo desse caso serão tomadas. Não vamos adiantar isso porque ainda depende de várias diligências a serem adotadas pela Polícia Civil. Então, neste momento, não podemos confirmar essa diligência. E vocês também investigam um possível envenenamento do marido e do filho? São pessoas próximas à família. Então, existe essa possibilidade, mas, por enquanto, a gente só vai revelar quando tivermos a prova técnica completa e as diligências policiais executadas para que a gente possa divulgar, sem sombra de dúvida, deixando a sociedade gaúcha a par, sem nenhuma dúvida, bem esclarecido, com provas técnicas, e podemos dizer que isso será no menor tempo possível. Mota, então a polícia, né, ainda não pediu a exumação, né? É bom a gente deixar isso claro. Está sendo investigado, então, assim como todo o seio familiar, o âmbito ali da Deise, todo mundo vai ser investigado, e as mortes que aconteceram próximo aí a esse período, a polícia sabe que ela vinha adquirindo, então, nos últimos 5 meses, adquiriu 4 vezes o arsênio. A morte do pai dela aconteceu anos antes disso, mas da mesma forma, para não sobrar, como o delegado muito bem falou, nenhuma dúvida, eles estão investigando como aconteceu essa morte, qual a causa na época, mas ainda não foi pedida essa exumação. Tudo isso está sendo investigado. No final da semana, inclusive, até o final da semana, provavelmente deve ser ouvido, então, o marido da Deise, e vão ter mais respostas, devem surgir ainda neste mês de janeiro, Mota. Aí você adivinhou o que eu ia perguntar, exatamente isso que eu ia perguntar. Quando, né, se já tem uma data para o depoimento importantíssimo do marido da Deise, portanto, o filho da dona Zeli e do seu Paulo Luiz. Né? Então, essa era a minha última pergunta, mas deixa eu agradecer a Gabi Dias e agradeço a gentileza, como sempre, né? Graças a Deus, né, nós temos grandes autoridades da Polícia Judiciária Civil e todos sempre muito gentis, sempre prontos a atender a nossa equipe, a nossa produção. E eu quero agradeço ao doutor Kleber Lima, como sempre, muito educado e muito, sempre ajudando, nunca atrapalhando. Agradeço a ele por mim, tá? Muito obrigado, Gabi. Até mais, Mota, bom programa. Até mais, agora vem comigo. Pode colocar as imagens do caso aí, por favor.